Alberto Frederico Arthur George Windsor nasceu no dia 14 de dezembro de 1895 em Sandhurst House, na Inglaterra, durante o reinado de sua bisavó, a Rainha Vitória. Alberto era o segundo filho do rei Jorge V e da Rainha Meredith. O dia de seu nascimento foi o dia do aniversário da morte de seu bisavô, o príncipe Albert, marido da Rainha Vitória. Seus pais ficaram preocupados em anunciar o nascimento de seu filho, a Rainha Vitória, num dia tão triste para ela. Contudo, a rainha, ao saber da chegada de seu pequeno bisneto, se alegrou e pediu que o nome do menino fosse Alberto, em homenagem ao seu falecido e amado marido. Em relação ao nascimento de Alberto, a Rainha Vitória escreveu a Meredith: "Estou impaciente para vê-lo, nascido num dia tão triste, mas um pouco mais caro para mim, especialmente porque ele vai ser chamado por esse nome querido, que é sinônimo de tudo que é grande e bom." Como bisneto da Rainha Vitória, Alberto, desde seu nascimento, foi formalmente intitulado Sua Alteza Príncipe Alberto de York, mas no seu núcleo familiar era apelidado de Bert. Alberto era o quarto na linha de sucessão ao trono desde o seu nascimento, ficando atrás de seu avô, seu pai e seu irmão mais velho. Futuramente, todos eles se tornariam reis. Desde criança, Alberto sofria de problemas de saúde, sendo descrito como uma criança facilmente assustável e propenso às lágrimas, além de ter gagueira, problemas estomacais crônicos e joelho valgo, que o obrigaram a usar dolorosas talas corretivas. Alberto era canhoto, mas foi forçado por muitos anos a escrever com a mão direita. Seus pais geralmente não participavam da educação de seus filhos, pois estavam constantemente em eventos oficiais. Quando seu avô se tornou o rei Eduardo VII, em 1901, Alberto passou a ser o terceiro na linha sucessória. Alberto, duque de York, recebeu uma excelente educação intelectual e militar. Em 1909, ingressou como cadete na Escola Naval de Osborne. No ano de 1911, estudou no Britannia Royal Naval College, em Dartmouth. Durante a Primeira Guerra Mundial, Alberto serviu a Marinha e a Força Aérea Britânica. Em 1913, Alberto passou os 6 primeiros meses de treinamento no navio HMS Cumberland, nas Índias Ocidentais e na costa leste do Canadá. No dia 15 de setembro desse mesmo ano, foi promovido à Guarda-Marinha e passou 3 meses no Mediterrâneo, a bordo do HMS Collingwood. Um ano após essa missão, Alberto participou da Primeira Guerra Mundial, obtendo êxito por sua ação como oficial de torre a bordo do Collingwood durante a Batalha de Jutlândia, mas devido a uma úlcera que o levaria a ser operado em novembro de 1917, Alberto não participou do avanço do combate. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, uma paradinha rápida aqui para pedir o seu like e também pedir para que você se inscreva no canal. Desde já agradeço muito pela sua companhia e se você puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Em 1919, Alberto foi para o Trinity College para estudar História, Economia e Educação Cívica por um ano. Sendo o terceiro na linha de sucessão, Alberto começou a assumir mais compromissos reais, representando seu pai em visitas a minas de carvão, fábricas e ferrovias. Com o aumento dos compromissos reais, eventualmente Alberto iria interagir mais com o público, o que implicaria fazer discursos. Sua gagueira e o constrangimento que ele causava, juntamente com sua timidez, fazia com que Alberto parecesse muito menos impressionante que seu irmão mais velho, o encantador príncipe David. Durante sua infância, Alberto conheceu a Lady Elizabeth Bowes-Lyon e em 1920 os dois se reencontraram. Os dois se reaproximaram e Alberto decidiu pedir Elizabeth em casamento, mas Elizabeth recusou.
Foi somente no segundo pedido que a moça aceitou. O casamento foi celebrado no dia 26 de abril de 1924, na Abadia de Westminster. O casal teve 2 filhas, Elizabeth, que futuramente seria a Rainha Elizabeth II, e a Princesa Margaret. A família vivia uma vida relativamente tranquila, participando de alguns eventos oficiais, sendo descrita como unida e amorosa. Devido à sua gagueira, Alberto temia falar em público, então ele começou a tratar-se com Lionel Long, um terapeuta da fala australiano. Com a ajuda de sua esposa e do terapeuta, Alberto conseguiu diminuir sua gagueira e falar com mais desenvoltura em seus discursos. O rei Jorge V, antes de morrer, não gostava do comportamento de David, o futuro Eduardo VIII. Para desespero do pai, o príncipe de Gales não demonstrava qualquer pressa em se casar e assegurar a sucessão do trono, colecionando namoradas, de preferência casadas. Jorge V se preocupava ainda mais com o relacionamento que David tinha com o americano Wallis Simpson. Jorge V declarou sérias críticas em relação ao futuro da monarquia com o reinado de Eduardo VIII. Peço a Deus que meu filho mais velho nunca se case e que nada fique entre Bert e Lilibet e o trono. Com a morte de Jorge V, no dia 20 de janeiro de 1936, o então príncipe de Gales assumiu o trono como Eduardo VIII. Como o novo rei era solteiro e não tinha filhos, Alberto tornou-se o herdeiro presuntivo do trono. Menos de um ano depois, em 11 de dezembro de 1936, o rei Eduardo VIII abdicou do trono para se casar com a socialite Wallis Simpson, uma americana que já havia se divorciado 2 vezes. Eduardo VIII havia sido advertido pelo primeiro-ministro Stanley Baldwin que não poderia permanecer como rei casando-se com uma mulher divorciada e com 2 ex-maridos vivos. O rei preferiu abdicar em vez de acabar com seu relacionamento com Wallis. Com a abdicação de seu irmão, Alberto tornou-se rei, uma posição que ele estava relutante em aceitar. Um dia antes da abdicação, Alberto foi ver sua mãe, a rainha Mary de Teck. Alberto escreveu em seu diário sobre o encontro. Quando contei a ela o que havia acontecido, eu me curvei e chorei como uma criança. Jorge VI escolheu esse nome para enfatizar a continuidade do legado do reinado de Jorge V e restaurar a confiança na monarquia após a abdicação de Eduardo VIII. O primeiro ato de Jorge VI como rei foi conferir a seu irmão David o título e tratamento de Sua Alteza Real, o Duque de Windsor, mas a carta patente da criação do ducado impedia sua esposa ou futuros filhos do casal de carregar títulos e tratamentos reais. Nenhum familiar compareceu ao casamento de David e Wallis. A crescente possibilidade de guerra na Europa dominou o início do reinado de Jorge VI. Em setembro do ano de 1939, a Grã-Bretanha e os domínios autônomos, com exceção do Estado Livre Irlandês, declararam guerra à Alemanha. Jorge VI e sua esposa resolveram permanecer em Londres, apesar dos bombardeios alemães. O casal residiu oficialmente no Palácio de Buckingham durante toda a guerra, mas também passavam as noites no Castelo de Windsor. O primeiro ataque alemão a Londres aconteceu no dia 7 de setembro de 1940, vitimando cerca de 1.000 civis. No dia 13 de setembro, Jorge VI e a rainha escaparam da morte quando 2 bombas alemãs explodiram num pátio do Palácio de Buckingham, enquanto eles estavam lá. Logo a notícia se espalhou e a família real foi vista por seus súditos como aquela que partilhava dos mesmos perigos e privações que o resto do país. O monarca e sua família foram submetidos a racionamentos e restrições. Sua comida era racionada, a água para o banho era limitada e seus aposentos não tinham aquecimento.
Após o atentado, a rainha Elizabeth disse: "Estou feliz por termos sido bombardeados. Faz-me sentir que podemos olhar o East End na cara." Durante o reinado de Jorge VI, foi acelerada a dissolução do Império Britânico. O Estatuto de Westminster, de 1931, já havia reconhecido a evolução dos domínios em diferentes estados autônomos. Após a Segunda Guerra Mundial, deu início ao processo de transformação de um império em uma associação voluntária de estados independentes, conhecida como Comunidade das Nações. A Índia Britânica foi dividida em 2 domínios independentes, a Índia e o Paquistão, no ano de 1947. Jorge VI abandonou o título de Imperador da Índia, substituindo-o pelos títulos de Rei da Índia e Rei do Paquistão. Em 1950, quando a Índia se tornou uma república dentro da Comunidade das Nações, o título de rei foi abolido, mas o país reconheceu seu novo título de chefe da Commonwealth, e o título de rei do Paquistão seria mantido até sua morte. O rei Jorge VI tinha o hábito de fumar frequentemente, e isso resultou num câncer de pulmão, sendo submetido a uma cirurgia para retirar um de seus pulmões. Porém, isso não o impediu de continuar com o vício. Com o agravamento do estado de saúde do monarca, a princesa Elizabeth, sua herdeira, passou a assumir mais deveres reais. No dia 31 de janeiro de 1952, Jorge VI foi ao aeroporto de Londres para despedir-se da princesa e de seu marido Philip, o Duque de Edimburgo, que partiu em viagem ao Quênia. Na manhã do dia 6 de fevereiro de 1952, Jorge VI foi encontrado morto em sua cama em Sandra House, em Norfolk. Ele morreu provavelmente em decorrência a uma trombose coronariana durante o sono, aos 56 anos de idade. Durante a turnê no Quênia, a princesa Elizabeth voltou imediatamente à Grã-Bretanha, sendo nomeada Rainha Elizabeth II. Jorge VI é lembrado como símbolo de força e coragem pelo povo britânico. Durante o seu reinado, o povo sofreu com os horrores da guerra e o poder imperial estava corroído. Mas, como um pai de família zeloso e demonstrando coragem pessoal, ele conseguiu restaurar a popularidade da monarquia. Jorge VI não queria ser rei, mas conseguiu cumprir seu dever com esforço, se tornando um símbolo de resistência. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!